1º de setembro de 1939. Às 4h45 da manhã, o silêncio foi rompido perto de Danzig, atual Gdansk. O céu ainda estava escuro quando os primeiros aviões alemães surgiram no horizonte. As bombas caíram sobre cidades adormecidas. Muitos pensaram que eram trovões de verão, mas era a guerra. O mundo despertava para o maior conflito da história. Mas essa guerra não começou naquela manhã. Ela já estava sendo costurada em pactos secretos, em discursos inflamados de ódio e, sobretudo, no silêncio cúmplice das potências que acreditaram que ceder terreno a Hitler traria paz. Hoje vamos voltar a esse momento decisivo e entender como a invasão da Polônia foi o estopim de uma tragédia sem precedentes. Uma sobrevivente daqueles dias sombrios foi Sima Gleichgewicht-Wasser, que vivia em Varsóvia com sua família judia quando os invasores chegaram. Tudo mudou após a invasão alemã em 1º de setembro de 1939. Logo fui forçada com minha família a deixar nossa casa e entrar no gueto de Legionowo. Um guarda tentou me obrigar a admitir que era judia. Depois colocou um pastor alemão para me atacar. Mesmo com pedaços de carne arrancados, eu insisti que não era judia. Carreguei as cicatrizes do ataque pelo resto da vida. Disse ela. Esse testemunho é um retrato pungente do medo, da violência impiedosa e da crueldade de um regime que atacou não apenas um país, mas também desumanizou suas vítimas. Para os soldados invasores também havia choque. O alemão Wilhelm Moses lembraria do que presenciou logo após os primeiros dias da invasão. Centenas de pessoas estavam penduradas nos cadafalsos, com pés amarrados e pedras presas aos tornozelos. Suas línguas pendiam para fora. Ainda escuto a música de fundo enquanto o povo se contorcia de dor. 2 relatos distintos, o olhar de quem participava do ataque e o sofrimento de quem o recebia, revelam o mesmo. Naquela manhã, o mundo inteiro começava a ruir. A invasão da Polônia não foi apenas um ato militar, mas o estopim de uma tragédia que transformaria a vida de milhões e mudaria para sempre a história da humanidade. Mas por trás daquele ataque matinal havia uma história construída no escuro. Pactos como o Molotov-Ribbentrop, que repartiram a Polônia entre 2 regimes opressores, diplomacia fracassada, ideologias de ódio escancarado e a indiferença letal de quem poderia intervir, mas escolheu a neutralidade. Essa invasão não foi um evento isolado, foi o estopim de uma tragédia global. A Europa de 1939 ainda carregava as cicatrizes da Primeira Guerra Mundial. Foram mais de 20 milhões de mortos e economias devastadas. O Tratado de Versalhes, de 1919, que deveria garantir paz, humilhou a Alemanha e alimentou o ressentimento. Nas ruas de Berlim e Munique, veteranos feridos e famílias empobrecidas se tornaram terreno fértil para discursos de ódio e promessas de revanche. Nos anos 1930, esse ressentimento ganhou forma no regime nazista de Adolf Hitler. A Alemanha rearmava-se em ritmo acelerado, enquanto Hitler proclamava a necessidade de um espaço vital, Lebensraum, para o povo alemão. Em 1938, o expansionismo alemão avançou sem resistência efetiva de quem poderia intervir. Com a anexação da Áustria, o Anschluss, em março, quando multidões em Viena aplaudiram a entrada das tropas alemãs, e em setembro, com a ocupação dos Sudetos, região da Tchecoslováquia. Esse foi o resultado direto do Acordo de Munique, onde Inglaterra e França, buscando evitar outra guerra, cederam às exigências de Hitler. O então primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain, voltou de Munique com um papel na mão e declarou diante das câmeras: "Trouxe a paz para o nosso tempo." Mas nem todos acreditavam nessa ilusão. Winston Churchill, isolado no parlamento britânico, respondeu de forma profética: "Entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra. Terão a guerra." Enquanto os líderes europeus acreditavam ter evitado o conflito, a Polônia permanecia em estado de alerta. Muitos poloneses comuns, no entanto, não acreditavam que Hitler ousaria atacar. Afinal, as potências ocidentais tinham garantido sua proteção.
O próprio Marechal Eduard Rydz-Śmigły, comandante polonês, afirmou em julho de 1939: "Sem a Inglaterra e a França, não podemos vencer, mas com elas não podemos perder." O que a Polônia não sabia era que por trás das negociações diplomáticas, seu destino já estava sendo selado em mapas secretos e alianças improváveis. Na noite de 23 de agosto de 1939, o mundo foi surpreendido por uma notícia quase inimaginável. A Alemanha nazista e a União Soviética, inimigos ideológicos mortais, haviam assinado um pacto de não agressão. O documento oficial prometia paz entre os dois regimes por 10 anos. Mas por trás da formalidade havia um protocolo secreto, um mapa dividido em linhas que repartiam a Polônia, os países bálticos e partes dos Balcãs em zonas de influência. O chanceler nazista Joachim von Ribbentrop voou até Moscou para a assinatura. Joseph Stalin, com um raro sorriso, recebeu-o no Kremlin. Fotografias da noite mostram Stalin erguendo uma taça de champanhe ao lado de Ribbentrop, uma cena que chocou o mundo. O diplomata soviético Vyacheslav Molotov, ao justificar o acordo, declarou friamente: "A União Soviética não poderia permanecer neutra enquanto as potências ocidentais empurravam a Alemanha contra nós. Era necessário ganhar tempo." Para Hitler, o pacto foi a luz verde que precisava. Em discurso secreto aos seus generais, dias antes da invasão, ele disse: "Agora podemos atacar a Polônia sem medo de intervenção soviética." A decisão foi tomada. Já os poloneses se sentiram traídos e abandonados. Um diplomata, em Varsóvia, escreveu em seu diário: "Somos como uma ovelha deixada entre dois lobos. O destino da Polônia já está escrito, mas nosso povo ainda não sabe." A notícia abalou o mundo. Como duas potências tão opostas podiam apertar as mãos? O pacto revelou que, por trás de ideologias rivais, o que movia ambos os regimes era o cálculo frio do poder e da conquista. Poucos dias depois, a Polônia se tornaria o primeiro sacrifício desse acordo sombrio. 1º de setembro de 1939. Ainda estava escuro quando, às 4h45 da manhã, o navio de guerra alemão Schleswig-Holstein abriu fogo contra a pequena guarnição polonesa de Westerplatte, perto de Danzig, atual Gdansk. O barulho ensurdecedor dos canhões ecoou como um trovão metálico, marcando o início oficial da Segunda Guerra Mundial. Minutos depois, os céus se encheram de aviões Stuka. Os bombardeiros em mergulho, com suas sirenes estridentes, causavam pânico antes mesmo de soltar as bombas. Varsóvia e outras cidades foram atingidas sem piedade. Casas, escolas e hospitais foram alvos diretos. Um sobrevivente de Varsóvia, Jan Karski, que mais tarde se tornaria famoso por denunciar o Holocausto, descreveu o impacto dos bombardeios iniciais. As ruas estavam cheias de gritos, fumaça e poeira. Crianças corriam, mães arrastavam os filhos pelos braços. O céu parecia cair sobre nós. Era como se o fim do mundo tivesse chegado. Outro polonês, Władysław Szpilman, pianista judeu que mais tarde inspiraria o filme O Pianista, recordou a sensação do primeiro ataque. Ouvíamos explosões sem parar. O prédio inteiro tremia e, no entanto, dentro de mim, havia uma estranha calma. Eu sabia que nada jamais voltaria a ser como antes. Enquanto isso, nas estradas, multidões tentavam fugir para o leste. Carroças lotadas, bicicletas improvisadas, pessoas a pé carregando o pouco que podiam. Mas os aviões alemães atacavam também as estradas, transformando colunas de refugiados em alvos indefesos. Do lado militar, a Blitzkrieg, a guerra relâmpago, mostrava seu poder devastador, velocidade, surpresa e brutalidade. Em poucas horas, a vida cotidiana polonesa foi substituída pelo caos absoluto. Um soldado alemão, descrevendo o ataque, escreveu em carta à família: "Parecia fácil demais, mas os olhos dos civis, quando nos viam passar, me perseguem até hoje."
Apesar da surpresa e da brutalidade do ataque, a Polônia não se rendeu sem lutar. Desde o primeiro dia, soldados e civis demonstraram uma coragem que se tornaria símbolo da resistência. Em Westerplatte, uma pequena guarnição polonesa de apenas 180 homens, comandada pelo major Henryk Sucharski, resistiu heroicamente ao bombardeio incessante de mais de 3.500 soldados alemães apoiados por artilharia pesada, navios e aviões. Contra todas as expectativas, os defensores resistiram por 7 dias inteiros. Um soldado polonês lembrou depois: cada explosão parecia o fim. Mas enquanto um de nós respirasse, Westerplatte não cairia. Até mesmo Adolf Hitler, informado da resistência prolongada, teria ficado furioso com o atraso de sua campanha relâmpago. Outro episódio se tornou lendário: a carga de cavalaria polonesa. Muitas vezes mal interpretada como um ataque desesperado contra tanques, a verdade é que a Batalha de Krojante, em 1º de setembro, começou como uma ofensiva bem-sucedida da cavalaria polonesa contra a infantaria alemã. Foi somente depois que veículos blindados apareceram que os cavaleiros foram repelidos. O mito, amplificado pela propaganda nazista, buscava retratar os poloneses como atrasados. Mas, na realidade, eles haviam demonstrado disciplina e ousadia diante de forças muito superiores. Um oficial polonês que sobreviveu à carga relatou: sabíamos que não venceríamos a guerra a cavalo, mas preferíamos morrer lutando do que assistir a pátria ser pisoteada. Enquanto soldados lutavam na frente, civis também resistiam em Varsóvia. Milícias improvisadas cavavam trincheiras, erguiam barricadas e tentavam apagar incêndios provocados pelos bombardeios. A diarista polonesa Maria Dąbrowska registrou em 2 de setembro: Varsóvia está em chamas. E, no entanto, ninguém fala em rendição. Somos como formigas tentando apagar um incêndio, mas não deixaremos de lutar. Mesmo diante da máquina de guerra alemã, a resistência polonesa mostrou ao mundo que a nação não seria conquistada facilmente. A bravura desses dias se tornaria lenda e inspiração para os anos de ocupação que viriam. No dia 17 de setembro de 1939, enquanto os poloneses ainda resistiam bravamente aos ataques alemães no oeste, veio a segunda facada pelas costas. Ao amanhecer, tropas soviéticas cruzaram a fronteira oriental da Polônia. Oficialmente, Moscou justificou a invasão, dizendo que o Estado polonês havia deixado de existir e que a União Soviética precisava proteger os povos bielorrussos e ucranianos. Mas todos sabiam: era a execução do protocolo secreto do Pacto Molotov-Ribbentrop. Para os militares poloneses que resistiam aos alemães, a notícia foi devastadora. O general Wacław Stakiewicz, chefe do Estado-Maior polonês, registrou em suas memórias: não havia mais esperança. Enfrentar um inimigo já era quase impossível. Enfrentar 2 ao mesmo tempo era suicídio. Muitos soldados, encurralados entre 2 frentes, lutaram até a última bala. Outros tentaram fugir para a Romênia ou a Hungria, onde buscavam se juntar ao exército aliado no exílio. Centenas de milhares de soldados e oficiais poloneses foram capturados pelo Exército Vermelho. Muitos deles nunca voltariam para casa. Em 1940, mais de 22.000 oficiais, intelectuais e líderes poloneses seriam assassinados no massacre de Katyn, ordem direta de Stalin para eliminar a elite que poderia resistir à ocupação soviética. Um prisioneiro polonês que sobreviveu à deportação para a Sibéria lembrou anos depois: éramos enfileirados como gado. Quem caía era abandonado na neve. A Polônia estava sendo apagada não apenas do mapa, mas da memória. Para os civis, o choque foi imenso. Muitos acreditavam que a União Soviética poderia vir como aliada contra Hitler. Em vez disso, foram tratados como inimigos. Uma camponesa da região de Lviv relatou: lutávamos contra um invasor e de repente outro entrou pela porta dos fundos. Foi como ver a pátria ser despedaçada viva. A entrada soviética não apenas destruiu a possibilidade de resistência organizada, como também selou o destino da Polônia. Repartida entre 2 ditaduras, esmagada entre a suástica e a foice e martelo.
2 dias após a invasão da Polônia, em 3 de setembro de 1939, Inglaterra e França finalmente reagiram. Londres e Paris declararam guerra à Alemanha nazista. Nos jornais do mundo, as manchetes pareciam anunciar o início de uma grande resposta. O primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain, discursou em tom grave ao povo: "Eu lhes digo agora que este país está em guerra com a Alemanha." Em Paris, o primeiro-ministro Édouard Daladier fez o mesmo. O mundo acreditava que, enfim, as potências ocidentais haviam despertado diante da agressão de Hitler. Mas, na prática, nada aconteceu. Nos meses seguintes, o fronte ocidental permaneceu silencioso. Enquanto Varsóvia era bombardeada e cidades polonesas eram destruídas, soldados britânicos e franceses ficavam entrincheirados atrás da linha Maginot, esperando. Esse período ficou conhecido como a Guerra de Mentira. Um soldado francês escreveu em carta à família em outubro de 1939: "Aqui não ouvimos tiros. Parece que estamos em férias, mas sei que na Polônia há fogo por toda parte. É estranho lutar uma guerra em silêncio." Para os poloneses, a ajuda prometida nunca veio. O marechal Edward Rydz-Śmigły, comandante das forças polonesas, resumiu o sentimento de traição. A França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha, mas não a morte. Declararam uma guerra de palavras. Na Varsóvia sitiada, civis comentavam em abrigos subterrâneos: "Onde estão os aliados?" Mandaram palavras, não soldados. Enquanto Londres e Paris esperavam, a Polônia era esmagada entre nazistas e soviéticos. Para muitos poloneses, foi a confirmação de que haviam sido sacrificados em nome de uma paz que nunca existiu. Um diário anônimo de Varsóvia, encontrado anos depois, trazia apenas uma frase escrita em meio a páginas queimadas: "Estamos sozinhos." Em poucas semanas, a Polônia deixou de existir como Estado soberano. Dividida entre o Terceiro Reich e a União Soviética, o país foi apagado do mapa. Para o povo polonês, começava uma era de escuridão. Nas áreas ocupadas pelos alemães, as ordens foram brutais desde o início. Universidades foram fechadas e professores e intelectuais presos ou executados. Líderes comunitários e religiosos perseguidos implacavelmente. Proibição de publicações e de ensino em polonês. O objetivo era claro: destruir a cultura e a identidade polonesa. Um professor de Varsóvia lembrou com dor: "Vi meus alunos serem levados. O som de passos militares substituiu o de vozes nas salas de aula." A Polônia tinha a maior comunidade judaica da Europa, cerca de 3 milhões de pessoas. Logo após a invasão, os nazistas iniciaram a criação de guetos murados, confinando famílias inteiras em condições desumanas. Varsóvia, Łódź, Cracóvia passaram de cidades a prisões a céu aberto. O sobrevivente Emanuel Ringelblum, historiador judeu, registrou em seus escritos: "Nunca esquecerei a primeira noite no gueto. Crianças choravam de fome, velhos se arrastavam nas ruas. Era o início do fim para um povo inteiro." Esses guetos seriam o primeiro passo para a política de extermínio que culminaria nos campos de Auschwitz, Treblinka e Sobibór, todos em solo polonês. No leste ocupado pela União Soviética, o destino também foi cruel. Milhares de famílias foram deportadas para a Sibéria. Oficiais do exército, intelectuais e líderes comunitários foram executados em massa, como no massacre de Katyn, em 1940. Um sobrevivente das deportações escreveu anos depois: "Não sabíamos se era melhor cair nas mãos dos nazistas ou dos soviéticos. De qualquer forma, era a morte ou o esquecimento." A invasão da Polônia não apenas deu início à Segunda Guerra Mundial, como também inaugurou a era do genocídio industrializado. Foi em território polonês que Hitler implementou o Holocausto em sua escala mais cruel. Ao mesmo tempo, a resistência polonesa nunca deixou de existir. Redes clandestinas, intelectuais que continuaram a ensinar em segredo, soldados que fugiram para lutar ao lado dos aliados no Ocidente. Mas o preço foi terrível. Milhões de mortos, milhões de deslocados e uma nação inteira marcada pela dor.
A invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939 não foi apenas o início da Segunda Guerra Mundial. Foi o colapso de um mundo que acreditava que a diplomacia poderia conter a tirania. Foi a confirmação de que a hesitação diante da injustiça abre espaço para a escuridão. Para o povo polonês, significou anos de sofrimento. Cidades destruídas, milhões de mortos, famílias despedaçadas. Eles foram os primeiros a enfrentar a máquina de guerra nazista e os primeiros a sentir o peso do Holocausto. Ao mesmo tempo, sua resistência, nos campos de batalha, nos guetos, na clandestinidade, tornou-se um símbolo da dignidade humana diante da barbárie. O soldado alemão Wilhelm Moses lembrava décadas depois das execuções que presenciou e ainda ouvia os gritos em sua mente. A sobrevivente polonesa Sima Gleichgewicht-Wasser carregou até a morte as cicatrizes físicas e emocionais daquele ataque. São testemunhos que nos lembram que a guerra não é feita apenas de estratégias e mapas, mas de vidas arrancadas, cicatrizes eternas e escolhas morais que mudam o destino da humanidade. O ataque à Polônia também revelou ao mundo uma lição amarga. A paz, quando mal defendida, pode custar caro demais. E é por isso que lembrar o 1º de setembro de 1939 não é apenas um exercício de memória histórica. É um aviso, um eco do passado para as futuras gerações. Um alerta de que a liberdade, a justiça e a dignidade humana nunca podem ser negociadas em nome da conveniência. Porque naquela madrugada em que bombas caíram sobre Varsóvia e canhões ecoaram em Westerplatte, o mundo aprendeu que diante da tirania, o silêncio é sempre cúmplice.